Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alfa Motos. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje eu vou te explicar como saber se a embreagem está boa ou não. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai fazer isso agora. Bom pessoal, então a gente tem várias formas de a gente testar a embreagem para saber se está tudo ok com ela ou não. E uma das formas da gente fazer esse teste é movimentar essa alavanca aqui, ó. A gente solta o cabo de embreagem, remove ele aqui da alavanca e vê isso aqui, ó, essa folga que a gente tem na alavanca até a gente começar a acionar a embreagem. A partir desse ponto, se eu continuar empurrando aqui a alavanca, ela começa a acionar a embreagem. Esse curso aqui, ele me indica quando a embreagem está ok ou não. Suponhamos que eu acionasse aqui, ele fizesse apenas esse movimento, ó, de folga. A partir daqui, por exemplo, ele começasse a acionar a embreagem. Isso queria me dizer que a embreagem já está comprometida, de certa forma ela já está danificada. Outra forma da gente saber se está tudo ok com ela, sem desmontar, é a gente dar uma volta na moto. Por exemplo, você monta na motocicleta e dá uma volta com ela para sentir se está tudo ok, se as marchas estão passando beleza, se ela perdeu força quando a gente faz a mudança de marcha e ela tem dificuldade para dar a retomada de velocidade e perde um pouco de força. Então, uma das formas também de você saber é andar na moto. Então, essas são duas formas da gente descobrir se está ok ou não com a embreagem sem desmontar. No caso, a gente anda na moto ou se não, vendo essa folga aqui, ó, dá para mim ter também uma boa referência. Isso aqui é o kit de embreagem, ó. A gente tem essa peça externa que é a campana. Essa aqui é a campana de embreagem. Muito difícil dar problema, tá pessoal? A não ser alguma folga que pode acontecer de surgir entre a engrenagem e a carcaça da campana. Tanto nesse sentido aqui, ó, movimentando ela dessa forma aqui, como movimentando também, girando ela aqui, ó. Eu consigo verificar se tem folga ou não. Mas isso aqui é muito difícil dar problema. Acontece também, tá? Mas é mais difícil um pouco. Aqui a gente tem a embreagem propriamente. Esses discos aqui são os discos de embreagem. E esse outro interno que a gente tem aqui, ó, é o disco separador. Ou seja, esse que tem essa beirada aqui, disco de embreagem. O que é todo liso é o disco separador. E por que essa folga aqui, ó, ela diminui quando a embreagem desgasta? Aqui dentro a gente tem as molas, tá? São 4 molas idênticas a essa aqui, são um em cada pino desse. Mas para a gente entender, aqui é o suficiente. Por cima disso, a gente tem esse mancal do rolamento, ou placa de acionamento, mancal do rolamento, enfim. Então eu tirei a mola, mas no motor em si, quando a gente monta a embreagem, aquelas molas vai aqui, 4 molas. E por cima, segurando as molas, a gente tem essa peça. Como eu falei, a placa da embreagem, o mancal da embreagem, o mancal do rolamento, enfim. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. Ela trabalha parafusada aqui, ó, no platô de embreagem, que é essa peça aqui, ó. Com o tempo, essa embreagem vai desgastando os discos, ela vai afinando aqui, ela vai diminuindo esse espaço que a gente tem aqui, ó. Então toda embreagem tem um limite mínimo de altura. A gente fala altura, esse espaço aqui, ó. Por que isso vai diminuindo, pessoal? Porque a embreagem está lá dentro do motor dessa forma, tá? Ela vai montada dessa forma aqui lá dentro do motor, no caso por baixo da tampa aqui a gente tem essa embreagem. Essa alavanca de acionamento, ela trabalha em cima desse rolamento. O que acontece quando a gente aciona a embreagem é o seguinte. Ela abre aqui, ó. Ela empurra o platô para trás, liberando aqui os discos, tá? Então só para a gente entender. E o que acontece é o seguinte, quando o disco vai desgastando, ele vai perdendo material, vai alisando, vai ficando mais fino, essa peça, que é o platô de embreagem, que é essa aqui, ó, que é onde vai isso aqui parafusado, ele vai chegando para fora, ou seja, ela vai diminuindo esse espaço, a embreagem vai fechando, no caso vai fechando o que eu falo aqui, ó, e é onde essa alavanca vai diminuir a folga dela. Por quê? Porque se isso aqui, se o cubo da embreagem, aliás, se o platô da embreagem chega para fora
então certamente ele vai diminuir o espaço entre a alavanca lá dentro do motor e o rolamento, tá? Por isso que essa folga diminui. Quando a gente coloca o disco novo, esse espaço aqui volta para o original, a medida que tem que ser, tá? Então lembrando, toda embreagem tem um mínimo e máximo aqui de altura. Quando a gente coloca a embreagem nova, essa peça chega para dentro, ela faz isso aqui, ó. E é onde a gente consegue verificar essa folga. É normal, tá? Tem que ter essa folga. Isso aqui, todo motor tem que ter essa folga de embreagem, uma folga mínima também, tem um mínimo e máximo para ter aqui, mas geralmente gira em torno disso aqui, ó. Vocês podem ver aqui que ela está deslocando mais ou menos 1,5 cm, um pouco mais, até ela começar a acionar a embreagem. A partir daqui eu já não consigo mais, ó, empurrar aqui com facilidade, porque ela já tem que pressionar essas molas para a embreagem abrir, para conseguir bloquear o câmbio. Para mim saber se a embreagem está ruim, eu desmontei a embreagem. Eu fiz o teste aqui, tá tudo ok. Andei na moto, tá ok também, mas eu desmontei. Resolvi desmontar e vou conferir. Então o que eu vou olhar? Eu vou olhar aqui, ó. Essa parte aqui não pode ter quina, tá? Não pode ter desgaste aqui onde o disco trabalha. O disco trabalha aqui, ó. E com o tempo é normal dele vai deslizando aqui em cima, é normal ele desgastar essa parte. Vocês podem ver que tem um sinal, não sei se vai dar pra ver aí, ó. Bem aqui onde está meu dedo a gente tem uma divisa. Mas nesse caso aqui tá ok, não tem defeito ainda, tá? Dá pra rodar bastante tempo com essa embreagem. Outra coisa que você vai verificar é quanto ao disco. Se ele tá liso aqui, se ele afinou essa cortiça, a gente conhece como cortiça, não sei o nome da sua região, mas aqui a gente fala cortiça, com essa parte escura do disco. A carcaça do disco é alumínio, então eu verifiquei se o platô não tem desgaste, se o disco não está liso, extremamente liso. Outra forma também de você conferir essa embreagem é você pegar aqui, ó, junta ela, como se estivesse montando ela na motocicleta. Você junta ela e verifica essa altura, esse espaço aqui, ó. Você pode usar um paquímetro para medir aí, para você ter uma referência. Ah, mas eu não sei qual que é a altura da minha moto, eu medi com um paquímetro aqui, não sei se está ok. Aí é a hora que a gente vai lá no manual de manutenção e vê a altura mínima e a altura máxima, para a gente saber se tem desgaste com os discos de embreagem. Digamos que você olhou a olho nu, não encontrou defeito em nenhum deles, tá? É comum ele acontecer dele soltar essa cortiça aqui, ó, e a moto perde a embreagem. Então suponhamos que você desmontou, não achou nada a olho nu. Então você pega um paquímetro, mede aqui esse espaço e vai lá no manual de manutenção para você conferir se está dentro do padrão especificado. Outra coisa que acontece também quando a embreagem a moto perde total a embreagem, é o azulamento desse disco separador. Ele é um disco de aço. Por a embreagem ter desgastado e esse disco trabalhar girando, que a gente fala como embreagem patinando, que a gente fala, que é quando a gente solta a embreagem e ela ainda continua fazendo esse movimento, esquenta muito aqui esse disco separador e ele chega de azular. Então ele fica um pouco um tom de azul, um roxo, azul, e isso também é defeito, tá? Então a gente verificou o disco, tá liso, a gente verifica o separador também, está ok. A gente verifica, como eu já falei, essa altura aqui, ó, com o paquímetro. A gente verifica também se não tem desgaste aqui na quina do platô. Também a mesma coisa aqui, ó, no cubo da embreagem. Então ele não pode ter desgaste aqui, não pode ter desgaste aqui. E nem o separador, disco separador, que é esse inteiro aqui, ó, de aço, tá? Ele não pode estar azulado. Tá escuro aqui, pessoal, ó, dessa forma aqui, porque esse disco estava trabalhando, tá? Então ele estava imerso no óleo e é normal ele pegar essa coloração, ele escurecer. Assim também é a mesma coisa aqui, principalmente com o motor que troca pouco óleo, roda muito completando o óleo ou não troca o óleo da forma que tem que ser, ou quando troca usa um óleo de qualidade inferior. É muito comum dar essas borras de sujeira no motor, beleza?